estou aqui para apresentar para você o meu trabalho de doutorado. Um trabalho de doutorado se chama uma tese de doutorado. A minha tese de doutorado foi orientada pela professora Tânia Paza e ela foi realizada em Florianópolis, na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu me formei em farmácia no ano de 2007 e desde então eu tenho realizado pesquisa em farmácia. Eu fiz o mestrado, o doutorado e quem realiza pesquisa é chamado de cientista. Por isso eu escolhi ser uma farmacêutica cientista. Como farmacêutica, eu sempre gostei muito de estudar os medicamentos e sempre desejei trabalhar para encontrar a cura de doenças que ainda não possuem um tratamento eficiente. Por isso, eu decidi estudar uma doença que afeta muitas pessoas hoje e se chama câncer. O câncer é uma doença que pode atingir qualquer pessoa, de qualquer idade. Além disso, o câncer é uma doença que pode atingir qualquer parte do corpo, desde a ponta do pé até o cérebro. Infelizmente, o câncer é uma doença de difícil tratamento e normalmente as pessoas sofrem com o tratamento pois precisam fazer cirurgias e depois disso ainda precisam receber medicamentos fortes, que a gente chama de quimioterapia. Esses medicamentos fortes resultam na perda de cabelo, náuseas, fraqueza e muitos outros efeitos desagradáveis. O mais triste é que em alguns casos, mesmo a pessoa fazendo todos os tratamentos, o câncer não cura e acaba levando a pessoa à morte. Realmente o câncer é uma doença de difícil tratamento. Lembra que o nosso corpo todo é formado de células? Essas células que formam o nosso corpo, elas se dividem sempre de maneira controlada. E o câncer, ele resulta da proliferação descontrolada dessas células. Querem um exemplo de um aumento do número de células do nosso corpo? Vocês já viram o tamanho da orelha e do nariz de uma pessoa idosa? Normalmente eles são grandes, pois as células do nariz e da orelha se dividem e crescem até a idade adulta. Já o nosso dedo mindinho permanece sempre do mesmo tamanho, e a nossa altura também não muda quando somos adultos. O nosso corpo é tão inteligente que ele consegue controlar o número de células e o quanto essas células podem crescer. Pois é, às vezes o corpo fica confuso e perde esse controle. Sabem quais são algumas coisas que fazem com que o corpo fique confuso? Vou citar para vocês algumas coisas que podem deixar o corpo um pouco descontrolado. Por exemplo, cigarro, a baixa ingestão de frutas e verduras, obesidade, consumo excessivo de álcool, alguns vírus e algumas bactérias. Quando o corpo perde o controle da divisão das células, as células ficam dividindo e podem formar uma bola de células. Por isso, alguns tumores são sólidos e a gente consegue até vê-los. Algumas vezes, as células se dividem dentro de algum órgão, como o nosso cérebro, ou até mesmo no nosso sangue. E apesar de não conseguirmos ver, o câncer está lá dentro da pessoa. O resultado é que esse monte de células começa a se aproveitar do nosso corpo, absorver todos os nossos nutrientes e vamos ficando doentes. No meu trabalho de doutorado, eu escolhi estudar um câncer de sangue chamado de leucemia. Existem vários tipos de leucemia, e eu escolhi estudar uma leucemia que atinge principalmente crianças, e ela é chamada de leucemia linfoblástica aguda. Já existe um tratamento para essas crianças, mas ele não é eficaz em todas elas. Além disso, os tratamentos que existem causam muitos efeitos ruins, e as crianças perdem cabelo e ficam com os ossos e o coração mais fracos. Esses efeitos ruins nós chamamos de efeitos adversos. Portanto, o objetivo do meu trabalho era encontrar um novo tratamento para essa leucemia, que fosse eficiente e ainda evitasse os efeitos adversos dos pacientes. Para testar o novo medicamento, nós farmacêuticos e pesquisadores fazemos alguns testes com células de câncer, que nós crescemos em uma garrafinha como esta. Aqui nessa garrafinha, nós colocamos células de câncer e colocamos um líquido cheio de nutrientes
para que essas células cresçam, como se estivessem no nosso corpo. Esse é o nosso primeiro passo. E foi isso que eu fiz. Eu cresci células de leucemia em garrafas e todos os dias eu visualizava essas garrafas ao microscópio para verem se essas células estavam crescendo bastante. Quando elas já haviam crescido bastante, eu colocava em cima dessas células algumas substâncias químicas que eu imaginava que um dia poderiam se tornar medicamentos. E sabem o que eu encontrei? 3 substâncias que eu coloquei em contato com essas células de leucemia conseguiram matar essas células. E sabem o que isso quer dizer? Que um dia, talvez, essas substâncias poderão se tornar um novo medicamento, que será utilizado pelos médicos para tratar pessoas com leucemia. Para que essas substâncias realmente sejam usadas pelos médicos, outros estudos ainda precisam ser feitos. Essas 3 substâncias precisam ser testadas em ratos ou em camundongos com leucemia. Se elas conseguirem curar esses ratinhos, elas serão posteriormente testadas em pessoas. E se forem realmente boas, elas serão finalmente usadas em vários hospitais. Esses testes que nós fazemos em laboratório e também em animais são importantes para garantir a eficácia e a segurança dos novos medicamentos antes de eles serem administrados em seres humanos. Sabem, outra coisa que é interessante é que essas 3 substâncias que eu estudei e que possuem atividade antitumoral são derivados de produtos naturais, ou seja, são encontrados em plantas. Essas substâncias são chamadas de chalconas e muitas plantas possuem essas substâncias, principalmente aquelas plantas de cor amarela. Perceberam a importância de ingerir frutas e verduras? Muitas coisas boas podem ser encontradas nas plantas e podem fazer bem para o nosso organismo. E sabem como essas substâncias conseguem induzir a morte das células do câncer? 2 das chalconas que eu estudei se chamam R7 e R13. Essas chalconas induziram um dano na mitocôndria das células. Lembram das mitocôndrias, que são aquelas organelas geradoras de energia? Quando ocorre um dano nas mitocôndrias, as células não conseguem mais sobreviver e ocorre uma fragmentação do DNA, levando a célula à morte. A outra chalcona que eu estudei se chama R15. Essa chalcona, ela induziu um sinal na membrana da célula e esse sinal também levou à fragmentação do DNA. Esse tipo de morte celular induzida pelas 3 chalconas tem um nome específico. Ele se chama de apoptose. Lembram que meu objetivo com este trabalho era encontrar um tratamento bom para a leucemia e também que este medicamento causasse menos efeitos adversos? Então, o primeiro objetivo foi alcançado. E como eu poderia estudar o segundo objetivo? Como eu poderia avaliar se esses compostos podem causar menos efeitos ruins? Aqueles efeitos ruins que quase todos os tratamentos para o câncer sempre ocasionam. Uma das formas de fazer isso é colocar as chalconas que eu estudei dentro de pequenas estruturas chamadas de nanopartículas, utilizando a nanotecnologia. E o que é a nanotecnologia? A nanotecnologia permite produzirmos partículas com um tamanho extremamente reduzido. Para se ter uma ideia de tamanho, um fio de cabelo humano tem 80 mil nanômetros de largura e uma célula do sangue tem aproximadamente 7 mil nanômetros. Uma outra comparação que dá uma ideia da escala nanométrica é a relação entre o planeta Terra, uma bola de futebol e uma nanopartícula. A Terra é aproximadamente 100 milhões de vezes maior do que uma bola de futebol, que é aproximadamente 100 milhões de vezes maior que uma nanopartícula. O que eu fiz então foi colocar as chalconas dentro de nanopartículas que eram de natureza lipídica, ou seja, eu encapsulei as chalconas em nanoformulações. Alguma vez vocês já derramaram óleo em uma bacia com água? O que aconteceu? O óleo ficou todo na forma de bolhas, não foi?
porque o óleo não se mistura com a água. As chalconas, elas têm afinidades por moléculas lipídicas, assim como o óleo, e elas ficam dentro dessas bolinhas de óleo. Assim, eu fabriquei no laboratório uma solução de água com um óleo especial que estava misturado com as chalconas. Essas soluções inicialmente não se misturam, mas depois de serem agitadas por bastante tempo, nós temos várias partículas de tamanho nanométrico de óleo dentro da água. Essas partículas de óleo em água são tão pequenas que só podemos ver elas em um microscópio superpotente e por isso são chamadas de nanopartículas. Continuando o trabalho, nós injetamos em camundongos as chalconas sozinhas e as chalconas dentro de nanopartículas. Sabe o que encontramos? Que as chalconas sozinhas causam alguns efeitos ruins, como o emagrecimento dos camundongos e um pouco de danos no fígado desses bichinhos. Mas as chalconas encapsuladas não causaram nenhum dano. Então, além de encontrarmos 3 chalconas que conseguiram eliminar células de leucemia, nós também fizemos uma nanopartícula que evita possíveis efeitos adversos. Já pensou se isso realmente um dia chegar aos hospitais e puder tratar pessoas com câncer sem causar tantos efeitos adversos? Bom, gente, já contei para vocês quase tudo que eu fiz no meu doutorado, mas ainda falta uma última parte. Essa última parte do meu doutorado eu realizei na França e foi uma experiência muito boa. Na França, eu continuei estudando câncer, mas agora eu estudei vários tipos de câncer, como câncer de pulmão, de pâncreas, de cérebro. Lá no início da apresentação, quando eu expliquei para vocês o que é o câncer, eu não falei para vocês, mas as células do câncer são espertas. Sabem o que elas fazem? Elas expulsam os medicamentos de dentro delas. Acontece mais ou menos assim. Os pacientes com câncer recebem os medicamentos e esses medicamentos precisam entrar nessas células e matar essas células. O problema é que os medicamentos entram, mas essas células possuem proteínas na sua membrana celular que funcionam como máquinas, como bombas, e expulsam esses medicamentos de dentro das células. Sabem qual é o resultado? As células tumorais, em vez de morrerem, ficam vivas. O nome de uma dessas proteínas que fica expulsando os medicamentos é ABCG2. E quando as células tumorais têm essa proteína, é muito difícil encontrar a cura do câncer. Perceberam o problemão? Além de termos que achar a cura do câncer, ainda temos que bloquear essas proteínas máquinas que ficam atrapalhando o efeito dos medicamentos. Como eu quero muito ajudar a encontrar a cura para o câncer, eu resolvi então ir para a França e estudar substâncias que inibam a proteína ABCG2. Se eu conseguir inibir essa proteína, ela não poderá mais expulsar os medicamentos de dentro da célula. Sabem quantas substâncias eu estudei lá? Mais de 100, e todas elas derivadas de produtos naturais. Eu estudei novamente chalconas, bichalconas, que são moléculas com uma estrutura onde 2 chalconas estão ligadas. Também estudei cromonas, e sabe o que eu encontrei ao final? Várias dessas substâncias conseguiram inibir a proteína ABCG2. Uma das substâncias eu chamei de BC20. Ela é uma bichalcona. Aqui você pode ver a estrutura química dela. Essa substância conseguiu inibir a proteína que expulsa os medicamentos de dentro da célula de câncer de pulmão, de pâncreas e de cérebro. Ou seja, as células de câncer de pulmão, de pâncreas e de cérebro que antes não morriam com os medicamentos, e a gente chama essas células de células resistentes, elas passaram a morrer quando eu consegui inibir essa proteína. Novamente, aqui eu tinha células de câncer em garrafinhas, como aquelas que vimos no início. E agora o próximo passo deste trabalho é testar essa substância BC20 em ratinhos e só depois em humanos.
Como conclusão deste trabalho de doutorado, nós demonstramos a atividade antileucêmica de 3 chalconas e avaliamos os efeitos dessas chalconas encapsuladas em nanopartículas lipídicas em camundongos. Além disso, nós estudamos novos inibidores da proteína ABCG2, que é responsável pela expulsão dos medicamentos em algumas células tumorais. E sabe como nós mostramos os nossos resultados para que outros cientistas, médicos e profissionais da saúde vejam? Nós escrevemos esses resultados na forma de artigos científicos, em revistas da área da saúde. Normalmente, escrevemos esses artigos em inglês, para que possam ser lidos no mundo inteiro. Quanta novidade, não? Perceberam a quantidade de matérias que estão envolvidas em um único trabalho de doutorado? Nós precisamos da ajuda da biologia, da física, da química e até da matemática, para fazermos os experimentos e para analisarmos todos os resultados. A vida de um cientista é assim, cheia de novidades.